Pronto, já está. Lembrem todos os professores disso, viu? Todas as vezes que for iniciar uma aula, lembra que quando for a partir de quarta-feira a gente começa a colocar no canal. Então, vejam só, gente. A gente vai dar continuidade no nosso conteúdo. A gente deu nas videoaulas, a gente começou, na verdade, a tratar sobre as classes gramaticais nominais. Eu andei dando uma acompanhada aqui, porque Claudinha estava tentando gerar uma lista de frequências, já que essas aulas online, sob qualquer formato, elas vão compor, na verdade, o ano letivo, segundo a regimentação do MEC. Então, eu estava tentando dar uma olhada se tinha como fazer uma lista de frequência através das aulas, das videoaulas das 3 ou foram 4 semanas de videoaulas que a gente teve. E eu tive uma grata surpresa. Eu fui ver lá, o terceiro ano não assistiu, só na primeira semana que houve uma adesão às aulas. Da segunda semana em diante, 3 ou 4 pessoas que assistiam às aulas. Embora o formato seja ruim, eu acho que a adesão deveria ter sido maior. Pelo menos dar uma olhadinha lá, porque, na verdade, embora muito caseiro ainda os vídeos, nada profissional, porque a gente também não tem habilidade para lidar com a tecnologia, assim como um youtuber tem, por exemplo, tá bom? Mas acho que a maioria ali estava tentando dar o máximo de si, ou enfim. Mas, de certa forma, é ruim, porque eu fui tentar gravar as aulas, eu tentava gravar as aulas aqui, a dificuldade é uma trabalheira miserável. Você não tem a interação com o público, você não sabe como levar o conteúdo. Você programa uma coisa e ela vai sair certinha como você programou. Diferente da aula. Na aula você programa diversos caminhos, porque podem surgir diversas dúvidas e diversas discussões sobre o conteúdo. Quando a gente não tem essa interação, aí a coisa fica, você começa a tratar do conteúdo e chega no meio do caminho, é como se tivesse, você não dá mais a devida atenção, o devido valor, porque vai ser só aquilo e não vai ter um questionamento, não tem uma preocupação, porque você está só com a câmera. Então, por isso que a gente aderiu a esse novo mecanismo de repente, a gente interagir com vocês, porque, na verdade, faz com que a gente, no mínimo, tenha essa interação. Se vocês tiverem que questionar, tirar uma dúvida, alguma coisa do tipo, dá certo, cria essa interação, essa dinâmica e faz com que a coisa ande melhor, tá bom? Eu ainda estou tentando lidar aqui com algumas coisas da tecnologia aqui e desse aplicativo Zoom, que tem algumas particularidades que a gente não está acostumado a mexer, mas aos poucos a gente vai domando essa fera, né? Então vamos lá. Nas videoaulas a gente tratou sobre classes gramaticais nominais. A gente começou a falar essencialmente tratando sobre o substantivo. Quem não teve acesso ainda, sugiro que dá uma olhadinha lá no canal, vê as duas, acho que são 2 videoaulas minhas que tem lá. Eu dei aula só 2 semanas. Dá uma olhadinha porque ainda dá tempo ver sobre isso, e a gente vai precisar, porque a gente vai começar a falar hoje sobre o adjetivo, e essas classes gramaticais as quais a gente vai tratar a partir de hoje, elas dependem essencialmente do substantivo, tá? Já que toda a informação ela gira em torno de um nome, e esse nome é, na verdade, o substantivo, tá certo? Então, dessa forma, a gente precisa que esses periféricos, que são essas classes gramaticais das quais a gente vai falar, eles estejam ligados diretamente ao substantivo. A existência dessas classes gramaticais depende essencialmente do substantivo. Então, caracterizar um ser, determinar um ser, quantificar um ser, substituir ou acompanhar um ser, indicando posse, posicionamento, enfim, depende essencialmente da existência do ser, que vai ser representado, vai ser nomeado pelo substantivo. Se esse ser não existe, essas classes gramaticais não têm necessidade de existirem no processo discursivo. Óbvio que cada uma tem sua importância, tá bom? O substantivo por si só,
ele não transmite muito. Ele transmite a informação básica, mas trata-se de uma informação genérica, tá certo? São estas outras classes gramaticais que trazem, na verdade, o substantivo, a informação do geral para o particular. Particulariza o discurso, tá bom? Por quê? Porque eles atribuem ao substantivo, na verdade, como é que se diz? Modificadores. Por isso que no livro no material de vocês, o autor ele trata essas classes gramaticais por determinantes do substantivo. Eles particularizam toda a informação que estão voltadas ao ser. Uma coisa é eu dizer, aluno correu, tá? Aluno, a gente não sabe, a gente pode ser qualquer pessoa, a gente não determina quem seja, tá bom? E pode ser em qualquer lugar e a gente não tem controle sobre essa informação, tá? Por quê? Porque é uma informação vaga, informação genérica, generalizada, tá certo? Se a gente como é que a gente particulariza essa informação? Um bom aluno da escola, do bairro, da região, por exemplo, quando a gente atribui esses pequenos elementos ao substantivo, a gente está particularizando a informação. A gente está tornando esse substantivo conhecido nosso e do nosso interlocutor, principalmente do nosso interlocutor, que é o propósito maior do processo comunicativo, tá bom? O adjetivo, por sua vez, ele tem um papel fundamental, tá certo? Em tornar esse substantivo, o sentido do substantivo genérico ou específico. O adjetivo tem a proposta de especificar, de detalhar melhor essa informação, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, tá bom? Para a gente acompanhar melhor uns slides que eu preparei aqui, tá certo? Então, se liga lá. Vocês conseguem ver a tela do computador aí, galera? Sim, sim, professor. Sim, Cristóvão. Bom, então vamos aí, ó. Se liga lá. Espera só um minutinho aqui. Bom, então veja bem. Adjetivos. Quais são os tipos de adjetivos, galera? Adjetivo restritivo e explicativo. Boa. O que é um adjetivo restritivo? Restringe, né? Ele deixa restrita certas coisas. Restringe a informação, ok. E o explicativo, ele acaba sendo contrassensual ao substantivo, ao restritivo, tá certo? Enquanto um restringe, o outro abrange, tá certo? Só que abrange de uma maneira que esclarece quem ou o que é esse ser, tá? Na condição substantiva. Então, essa informação é de suma importância para quando a gente for tratar sobre as orações subordinadas adjetivas, que vai existir dois tipos, a gente até viu isso no segundo ano, né? Dois tipos delas, que são a restritiva e explicativa. Então, parte desse princípio aí. A ótica do adjetivo é sempre ver que ou ele vai restringir a informação, vai limitar, ou vai explicar a informação sobre o ser, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, o adjetivo é uma palavra que expressa uma qualidade ou uma característica do ser e se relaciona diretamente ao lado de um substantivo, tá? Quando é que o adjetivo vai aparecer num contexto sem que haja substantivo? Nunca. Tem que ter um ser, tem que ter algo para ele fazer menção, para ele caracterizar. Então, ele tem um ponto de partida, que é o substantivo. O ponto de referência dele é o substantivo. Então, dessa forma, ele vai estar
sempre relacionado ao substantivo. Sobre duas perspectivas, que vale lembrar aí, tá bom? Duas perspectivas. Uma, na função de adjetivo, e outra na função adjetiva, tá? Que há uma diferença entre elas. Tá certo? Qual é a diferença? A função de adjetivo é a função de caracterizar o substantivo. E a função adjetiva, ela é uma função de acompanhar o substantivo. Por isso que ele diz aqui, deixa claro aqui, ó, diretamente ao lado de um substantivo, acompanhando-o, tá? Então, a isso a gente dá o nome de relação adjetiva. No caso do adjetivo, ele vai admitir essas duas relações, né? A caracterização partindo do pressuposto da função de adjetivo e a função adjetiva. Essa função adjetiva, a gente estuda ela mais voltada para quando a gente está tratando de todo o polo substantivo, do adjetivo, do artigo, do pronome, do numeral, de todas as classes gramaticais nominais flexíveis. A relação que vai ser estabelecida entre elas. Coloca o substantivo no meio, envolve um artigo que determine, um adjetivo que caracteriza, um pronome que o acompanha ou substitua, no caso acompanhe, e um numeral que também o acompanhe. Tá? Dessa forma, essas classes, numeral, pronome, adjetivo e artigo, elas vão ter sempre uma função adjetiva de acompanhar o substantivo, tá bom? Então, eles vão representar digamos assim, as possibilidades estreitas da informação substantiva. Quem traz o substantivo do geral para o particular são essas classes gramaticais, tá bom? São as relações que são estabelecidas entre elas e o substantivo, porque o artigo determina de modo preciso ou vago, então você como interlocutor, vai saber essencialmente de quem se está falando através da determinação do artigo, ou do que se está falando, se é masculino, se é feminino, tá bom? Se é apenas um elemento ou se são vários. Você vai entender as qualidades desse ser através da presença do artigo, do adjetivo. Você vai entender quantos seres são, essencialmente, através do quantitativo do numeral, tá certo? E você vai entender se esse elemento ele está indicando posse, se esse ser está recebendo a posse sobre algo ou está indicando a posse de alguém sobre alguma coisa através do pronome, o posicionamento dele em relação ao ser que fala e por aí vai, tá certo? Então, eis que o substantivo ele não é constituído, a informação substantiva não é constituída apenas pelo substantivo, tá bom? Mas pelo conjunto substantivo. O conjunto substantivo é representado por 4 outras classes, além do substantivo. Portanto, por 5 classes gramaticais. Tá certo? Então, adjetivo faz parte do substantivo, artigo faz parte do substantivo, pronome faz parte do substantivo, numeral faz parte do substantivo. Sem o ser, não existe informação. Tá? Não existe informação, não existem essas outras classes gramaticais. Tá certo? Já que elas estão intimamente ligadas ao substantivo. Tanto que as flexões dessas classes dependem, as variações dessas 4 classes dependem essencialmente da flexão do substantivo. Então, vão se comportar de acordo com aquilo que o substantivo determine. Elas meio que são subordinadas, tá bom? Não é meramente uma relação de subordinação, onde um termo vai precisar de outro, mas há uma certa dependência da existência dessas classes gramaticais secundárias em relação à principal, que é o substantivo, tá bom? Então, é por isso que nesse conceito de adjetivo, tá certo? Expressa a qualidade ou característica do ser, que é representado pelo substantivo, tá bom? E vai se relacionar diretamente ao lado do substantivo, acompanhando numa condição adjetiva, tá certo? E caracterizando numa condição de adjetivo. Ao analisarmos a palavra bondoso, como exemplo, percebemos que, além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo. Por exemplo, bondoso por si só, a gente já entende que seja característica de alguém ou de alguma coisa, tá? Mas se a gente colocar ao lado de um substantivo, a gente vai destinar essa caracterização a esse ser. Por exemplo, homem bondoso, tá bom? A gente fez o quê? A gente
caracterizou homem, a gente destinou a homem essa característica de ser bondoso. Mesmo acontece aqui, ó, moça bondosa, mesma situação, pessoa bondosa. Então, nós temos como base homem, moça e pessoa como base nominal, como núcleo deste sintagma nominal, tá bom? Então, vale lembrar que as 5 classes, né, tendo como núcleo sempre o substantivo, vai representar um sintagma nominal. O adjetivo faz parte desse sintagma nominal, tá bom? Faz parte, atribuindo uma qualidade ao adjetivo. Já com a palavra bondade, embora expresse uma qualidade, não acontece o mesmo. Não faz sentido dizer homem bondade, moça bondade, pessoa bondade. Por quê? Porque bondade deixa de ser adjetivo e passa a ser o quê? Ó? Passa a ser um substantivo. Tá certo? Pois admite o artigo a bondade. Não é simplesmente a ideia de admitir o artigo. Então, contextualmente, admite uma relação com o artigo. Então, observem vocês mais uma vez que ó, o artigo faz parte deste universo. Então, se dá para admitir artigo aqui, o artigo ele só aparece se tiver um substantivo. Tá bom? Então, isso é uma questão meio que lógica até, tá certo? Bom, eu mudaria aqui. Opa, volta aqui, meu querido. Esta informação, a ideia de classificação, não é bem classificação, tá certo? Não é bem classificação, é, na verdade, tipologia, tá bom? Eu vou deixar assim porque os livros, eles costumam utilizar essa terminologia, mas eu lembro bem a vocês que, no que diz respeito a explicativo e restritivo, na verdade, nós não temos uma classificação, nós temos uma tipologia, tá certo? A classificação, assim como os livros chamam de formação, formação do adjetivo e do substantivo, é a bendita classificação, tá certo? É só uma questão de nomenclatura. Então, ó, quanto à tipologia, nós temos 2, né? Que transitivo falou aí, na verdade, tipologia, identificou, né? São explicativo e restritivo. Então, explicativo exprime uma qualidade própria do ser, própria do ser. O que significa ser própria do ser? Por exemplo, se eu disser assim, a neve matou o mendigo. Nós não temos uma caracterização da neve. Mas se eu disser, a neve fria matou o mendigo. Soa até redundante. Não é, tá bom? Mas soa redundante. Por quê? Porque não existe neve quente. Então, o fato de eu caracterizar ou de utilizar essa característica fria para a neve, tá certo? Eu estou apenas traduzindo uma característica que lhe é própria, que é própria desse ser, tá certo? Então, este adjetivo aí tem por característica ser um adjetivo explicativo, tá bom? Então, neve fria, fria é uma característica de neve. É tão própria essa caracterização que a gente nem precisa utilizá-la, tá bom? Nem precisa utilizá-la. Ok? O mesmo acontece com ser racional, homem racional, tal, aquela coisa toda, aquela discussão toda. Tá certo? O restritivo exprime a qualidade que não é própria do ser, é adquirida. Tá certo? Ou seja, se não é própria, então a gente vai atribuir a esse ser uma caracterização que vai estreitar a informação, vai colocar esse ser num grupo específico, limitado por essa caracterização. Tá certo? Limitado por essa caracterização. Por exemplo, temos aqui fruta madura. Toda fruta é madura? É, terceiro ano? Acorda, povo. Não. Não é. Toda fruta é madura? Não. Existe fruta que não é madura. Então, mas ao atribuir esse adjetivo madura à fruta, o que a gente fez? A gente delimitou a informação de fruta. Tá certo? Há todo um universo para a fruta, por exemplo. A gente não fala deste universo no geral. A gente está falando desse universo um pouco mais estreito, uma informação mais estreita. Estou falando especificamente da fruta madura, tá bom? Especificamente. Então,
a ideia de restrição serve para isso. Quando a gente está produzindo um texto, por exemplo, a redação do Enem, a gente deve observar e ter um certo cuidado com o uso dos substantivos e dos seus periféricos, tá bom? Porque a depender da construção que a gente queira dar, a gente precisa atribuir a esse substantivo, ora, um adjetivo explicativo, que é uma característica própria daquele ser, bem óbvia até, tá certo? E, ora, um adjetivo restritivo, porque eu quero delimitar a informação, tá certo? Estreitar bem a informação. E se a gente quer estreitar a discussão numa produção de texto, a gente precisa estreitar o nosso tema para não criar uma certa abrangência e a gente conseguir fugir desse tema. Então, é comum que alguns desses substantivos, seja no sujeito, seja no objeto, ou em qualquer sintagma nominal, é comum que a gente atribua a ele alguns adjetivos restritivos, tá certo? No processo de formação desse adjetivo, ou a sua classificação, nós temos, seguindo o mesmo padrão dos substantivos, nós temos simples e composto, que vai obedecer o mesmo padrão, simples formado por um só radical, brasileiro, escuro, por exemplo. Composto formado por mais de um radical, por exemplo, luso brasileiro, castanho escuro, amarelo canário. Vale lembrar que, embora sejam compostos, eles representam uma palavra e representam uma caracterização do ser, tá bom? O primitivo e o derivado seguem ainda o mesmo padrão. Primitivo, aquele que dá origem a outros adjetivos, belo, bom, feliz, puro. Aquele que dá origem a outros adjetivos pode também dar origem a substantivos, tá bom? Esses adjetivos. Por exemplo, belo, beleza. Beleza não é adjetivo, é substantivo, mas tem sua origem no adjetivo belo, tá bom? Então, dá origem a outras palavras, digamos assim. Dentre elas, substantivos e adjetivos, tá? E o derivado é aquele que deriva de substantivos ou verbos. Curioso isso, tá? Diferente do substantivo, que tem substantivo derivado, tem sua origem no substantivo primitivo, único e exclusivamente, tá? Assim, de maneira geral, né? Já que beleza não tem sua origem no substantivo belo. Belo é adjetivo, tá certo? Mas a informação substantiva ela é mais estreita. Já o adjetivo não é bem aberto, tá certo? Por exemplo, o derivado é aquele que deriva de verbos e de substantivos, tá? Então, ó, belíssimo, que vem de onde? Bora, pô. Bondoso vem de bom, magrelo vem de magro. Belíssimo vem de belo. Bondoso vem de bom, magrelo vem de? Magro. De mago não, né? Não? Mago? Magro, magro. Ah. Vamos lá. Então, opa. Então é isso. Então isso é só a questão de formação, questão de classificação, seguindo aquele mesmo padrão do adjetivo. Tá certo? Isso também não atribui para a gente muita, digamos assim, essencialidade por parte do conteúdo do adjetivo. Esta primeira parte de explicativo e restritivo adiciona muito mais essencialidade na compreensão do conteúdo, tá certo? Porque ele lida diretamente com a informação, tá bom? Isso é mais uma questão de estruturação, de formação do substantivo, ou do adjetivo, tá certo? Uma sintaxe dele. Aí entra a parte principal desse adjetivo, tá certo? A morfossintaxe é a interação da palavra na frase, tá certo? É quando ele estabelece relação. Como a gente sabe, como a gente viu anteriormente, que o adjetivo ele tem esse papel caracterizador, ou ele assume a função de adjetivo ou a função adjetiva, e ao assumir as duas funções, está estabelecendo uma relação com o substantivo, então, necessariamente, a gente já está tratando da funcionalidade sintática desse adjetivo, tá certo? Ou seja, da função dele na sintaxe, que mesmo na morfologia, ele estabelecendo a relação que estabelece, a sintaxe segue o mesmo padrão, ele só vai receber uma nova nomenclatura, tá bom? Então, ó, o adjetivo exerce sempre funções sintáticas relativas aos substantivos. Então,
mais uma vez, justificando a ideia de ter sempre uma postura secundária. Atuando como adjunto adnominal, que é um periférico de um sintagma nominal, ou como predicativo, que é uma característica do sujeito que é representado pelo substantivo, ou do objeto, que também tem como núcleo um substantivo. Então, em termos de sintaxe, não difere da discussão morfológica. A sintaxe morfológica, elas se fundem, na verdade, porque a função do adjetivo, essencialmente, depende do substantivo. Então, depende da relação com o substantivo. Então, óbvio que a gente já automaticamente já está atribuindo um conceito sintático, tá certo? E o comportamento desse adjetivo vai se dar, tá certo? De acordo com a necessidade substantiva, tá bom? Então, vamos lá. Adjetivo pátrio indica nacionalidade ou lugar de origem do ser, né? Alguns deles, por exemplo, pode indicar estados, cidades, países, enfim, tá? Regiões e por aí vai, tá bom? Acre, Alagoas e Amapá, Acre, acreano, Alagoa, alagoana, Amapá, amapaense, bananeira, bananeirense, é isso, né? Daí de Bananeiras? É isso mesmo. Correto, correto. Ok, não tem particularidade. Tem que saber disso, viu, Ícaro? Então, vamos lá. E existe também o pátrio composto, tá certo? Que é formado por dois elementos. Esse pátrio composto é muito comum em discussões de literatura, por exemplo. Na formação do adjetivo pátrio composto, o primeiro elemento aparece na forma reduzida, tá? E normalmente erudita. Observe. África, afro, por exemplo. Portugal, luso. Então, por exemplo, nós temos cultura afro-americana. Então, o termo afro-brasileiro é muito comum nas discussões de literatura, de história, de geografia, tá certo? Assim como luso-brasileiros também, tá bom? Principalmente pela relação de colonização que tivemos, tá certo? Então, esse adjetivo ele aparece muito nas discussões que envolve aspectos brasileiros e portugueses, tá certo? Então, é assim que se dá o comportamento desses dois adjetivos pátrios. Há uma discussão sobre a diferença entre pátrios e gentílicos, que depois eu vou trazer para vocês, tá bom? Que alguns livros colocam no mesmo guru, tanto faz pátrio ou gentílico, e já alguns autores traduzem como havendo uma diferença, depois eu trago isso para vocês, certo? E assim como, ou melhor, e o adjetivo ele vai se estruturar de duas formas. Ou vai ser representado por uma palavra, como o bondoso que a gente viu lá no início, ou como um conjunto de palavras que equivalha, que tenha o mesmo valor. Normalmente formado por preposição mais substantivo, que a gente vai dar o nome a essa união, esse conjunto de palavras de locução adjetiva, tá? É a reunião de palavras. Sempre que são necessárias duas ou mais palavras para contar a mesma coisa, tem-se o nome de locução, tá certo? Às vezes, e na maioria dos casos, no caso das adjetivas, aqui ele fala um conceito de maneira geral, mas no caso das adjetivas, nós temos preposição mais substantivo. Entenda esse substantivo como todo aquele universo de 5 classes, tá? Quando a gente falar em substantivo, a gente pode estar falando de um universo de 5 classes do ponto de vista da informação. Então, ela se estrutura dessa forma. Só que preposição mais substantivo tem o valor de adjetivo. Ou seja, vai atribuir sempre uma característica ao substantivo, vai estar relacionada a um substantivo. Na sintaxe, a gente vai encontrar essa, e a gente viu até ano passado a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, por exemplo. E na sintaxe, a gente vai encontrar isso como adjunto adnominal, como complemento nominal, tá certo? Naturalmente, ok? Como objeto indireto, indireto, tá bom? Só que a relação com o objeto indireto, a estrutura do objeto indireto vai estar ligada ao verbo, então não vai ser essencialmente uma locução adjetiva. O papel de locução adjetiva só vai ser admitido quando estiver relacionado ao substantivo, tá bom? Caracterizando o substantivo. Embora a estrutura preposição mais substantiva ela possa aparecer assumindo diversas funções sintáticas, tá bom? E morfológicas. A adjetiva só relacionada ao substantivo.
locução adjetiva, expressão que equivale a um adjetivo. Por exemplo, aves da noite, aves noturnas. Paixão sem freio, paixão desenfreada. Aqui nós temos noturnas e desenfreada como sendo adjetivos que correspondam a essas locuções adjetivas. Nem sempre essas locuções adjetivas apresentam um adjetivo correspondente, tá bom? Nem sempre. Em alguns casos pode apresentar, em outros casos não, tá bom? Tem uma observação em seguida aqui que diz justamente isso, tá bom? Vi as alunas da quinta série. O muro de tijolos. Não existe alunas quinta serial, por exemplo. Não existe muro tijoleiro, por exemplo, tá bom? Então, de tijolos vai traduzir, na verdade, uma especificação de muro, essencialmente, tá bom? Numa função de adjetivo e numa função adjetiva, certo? Flexão dos adjetivos. A gente vai deixar essa parte de flexão para a próxima aula, já que a gente só tem, e na verdade a gente já passou os 3 minutos aí dos 40 programados para a aula, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai tratar sobre essa flexão dos adjetivos. Eu vou só dar uma recapitulada rápida aqui no que a gente tratou hoje para a gente amarrar a ideia. Então, o que a gente viu? A gente falou sobre adjetivo, que é a palavra variável que caracteriza o ser, né? Caracteriza sob duas égides, sob duas óticas específicas, especificando ou explicando, tá bom? De certa forma, o adjetivo ele compõe o conjunto substantivo, atribuindo a esse ser uma caracterização, tá certo? Auxiliando no processo de trazer a informação genérica para a informação particular, tá bom? Ainda, esse adjetivo, ele no processo de formação e de classificação pode ser formado por uma palavra, ou por um radical, ou por mais de um, traduzindo assim os adjetivos simples ou composto, ou ainda ele pode dar origem a novas palavras, ou pode ser derivado de outras palavras, tá certo? Traduzindo assim como primitivo e derivado. Pode ainda dar nome a origem ou nacionalidade de alguns seres. Partindo desse princípio, nós temos o que chamamos de adjetivo pátrio. Esse pátrio ele pode se estruturar de duas formas, com apenas um radical ou com mais de um radical, né? Pátrio simples, pátrio composto. E ainda pode se comportar a partir de um conjunto, de uma reunião de palavras, que equivale, que tem o mesmo valor do adjetivo. Traduzindo assim, o que chamamos de locução adjetiva, tá certo? Sintaticamente, o adjetivo assume o papel de uma adjunta nominal ou de um predicativo, tá certo? A locução adjetiva assume o mesmo papel, adjunta nominal, predicativo, acrescento, complemento nominal, tá certo? Então, eis o comportamento do adjetivo inicialmente. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre a flexão do adjetivo, talvez a parte mais importante desse contexto, tá bom? A gente vai ver a flexão de gênero, de número e de grau do adjetivo, ok? Entendido aí, povão? Entendido, professor. Alguma pergunta? Não, tudo certo. Tem como mandar o slide no grupo? Tem sim. Eu vou só Obrigado. separá-lo para mandar a parte inicial, tá certo? E depois eu mando Sim, senhor. a outra parte, tá certo? Sim, senhor. Então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Vou tentar. Aí, opa, cheguei aqui. Pausar compartilhamento. Interromper gravação. Então, gente, até mais. Se cuidem, viu? Eu tive meio ausente do grupo de vocês esses dias porque adoeci aí, tive suspeita de Covid também. Na verdade, eu vou tirar a prova dos 9 hoje, vou fazer um exame hoje que vai testar se eu tive ou não a peste desse vírus, tá bom? Tanto eu como minha esposa, a gente apresentou características, alguns sintomas parecidos. Então, eu tive um pouco ausente, deixei mais para Daniel. Vocês perceberam aí que Daniel e Irlan é quem fizeram o contato mais direto com vocês. Então, a partir dessa semana, eu vou estar mais próximo a vocês, porque
Já me recuperei bem, até a respiração melhorou, tanto que eu falei aqui, dei 40 minutos de aula aqui com vocês e não tossi uma vez. Semana passada eu não conseguia fazer isso 2 minutos. Certo? Melhoras, Cristóvão. Valeu aí, cuidem-se, tá bom? Abração Boa a sorte todos aí, e até professor. o próximo encontro. Viu? Até mais, brigadão. Até mais.